Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Essa é a nossa aula de número 103. Então, a gente estava estudando um pouquinho sobre polígonos regulares, né? Hoje a gente vai ver como que a gente pode construir polígonos regulares com auxílio de régua, compasso e transferidor, seguindo, né, o fluxograma que a gente vai estudar aqui nessa aula, tá certo? Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua, compasso e o transferidor, ok? Então, construção de polígonos regulares, né? Em anos anteriores, a gente estudou que os polígonos regulares são aqueles que possuem os ângulos internos com medidas iguais e os lados com a mesma medida de comprimento. Observe aqui, então, algumas representações de polígonos a seguir. Então, a gente tem aqui um polígono regular, né? Um triângulo regular ou triângulo equilátero, né? Que possui os três lados iguais. A gente tem um quadrilátero regular, que no caso do quadrilátero regular ele tem um nome específico, que é o quadrado. A gente tem um pentágono regular e um hexágono regular, todos representados aqui para vocês, ok? Então vamos para a construção de polígonos regulares, né? Com régua e compasso, então, e utilizando a propriedade de que a distância de um ponto qualquer na circunferência e o seu centro é a mesma, podemos construir então alguns polígonos regulares. Conhecida a medida do seu lado. Então, ele vai nos dar o tamanho do lado e aí a gente vai construir o nosso polígono com base nisso, ok? Vamos ver alguns exemplos, então? Vamos começar, então, desenhando um triângulo equilátero com um lado medindo 3 centímetros. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é traçar um segmento de 3 centímetros, certo? Então, trace um segmento de reta AB com 3 centímetros. O prof vai traçar aqui o segmento de reta. Aqui, medindo aproximadamente 3 centímetros, né? E aí, a gente vai ter aqui o segmento AB, ok? E aí, ele fala para abrir o compasso com 3 centímetros, ou seja, como que eu vou abrir o compasso com 3 centímetros? Eu sei que a medida desse segmento aqui é 3 centímetros. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Abrir o meu compasso exatamente no tamanho do segmento que eu desenhei aqui, do segmento de 3 centímetros que eu tenho. E aí ele pede para eu fixar a ponta seca em A e traçar um arco aqui com o meu compasso, certo? Lembrando que a ponta seca é essa ponta aqui do compasso onde está a agulha, né? Onde não fica o grafite. Essa é a ponta seca que a gente chama, ok? Então agora, com a mesma abertura do compasso, ou seja, eu não mexi o meu compasso, mantenho na mesma abertura aqui, eu vou fixar a minha ponta seca em B e vou também traçar um arco aqui, desenhando nesse meu desenho ali, certo? O ponto onde eles se cruzam, eu posso chamar de ponto C, certo? Marquei o ponto C onde as duas retas se cruzam e este ponto C é justamente o outro vértice do meu triângulo. Então, para finalizar o meu triângulo, vou até fazer colorido aqui. A gente vai traçar, então, essas duas retas aqui que faltavam. E eu tenho, então, um triângulo equilátero, ok? Esse aqui é o meu triângulo equilátero. Como o prof já mencionou nas aulas, né? É sempre bom pintar o meu desenho que eu fiz. Então, o triângulo é esta figura que está pintada aqui, ok? Por fim, né, colorir a região interna da figura desenhada. Tranquilo, gente? Então, esse aqui é o passo a passo para eu desenhar um triângulo equilátero, ok? Lembrando que é sempre bom que o seu compasso tenha uma abertura um pouquinho firme. Tá vendo como não é fácil de eu abrir? Ele não pode ficar muito mole, como assim, por exemplo, ó, ficou mole. Porque aí, como é que eu vou manter a abertura? Eu preciso manter a mesma abertura do segmento que eu quero. Então, ele precisa ficar apertado ao ponto de que eu consiga mexer com facilidade. Não pode ficar muito apertado, senão eu não consigo, ó, tá certo? No compasso de vocês, no caso aqui o da prof, tem uma borboletinha, né? No de vocês, geralmente tem um parafusinho que vocês podem apertar para que ele fique, ó, que ele mexa de uma maneira tranquila, tá certo? Vamos então para o próximo desenho? Agora a gente vai desenhar um segmento, um hexágono regular com lado medindo 2 centímetros, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, segundo o passo a passo ali, é desenhar um segmento de reta com 2 centímetros, ok? Então, eu vou desenhar um segmento de reta com 2 centímetros.
Vocês lembram que na última aula a gente desenhou um hexágono regular só com o valor do raio? Pois é. Existe aquele método para fazer o desenho também, mas vocês podem fazer dessa maneira aqui que a gente vai fazer na aula agora, certo? Então aqui, segmento AB, ok? Aí ele pede para depois abrir o compasso com a medida AB e fixar a ponta seca em A. Então aqui, AB, ponta seca em A, abri, ó, do mesmo tamanho que eu precisava. Aqui, bem certinho. E traçar uma circunferência. Aí ele manda eu traçar uma circunferência seguindo essa abertura ali. Pronto. Com a mesma abertura, ou seja, mantenha a abertura do compasso igual, fixar a ponta seca em B e traçar outra circunferência aqui. Traçar outra circunferência, marcando o ponto O aqui em cima onde eles se cruzam. Então aqui temos o ponto O. Ponto O, ok? Terceiro ponto, com a mesma abertura do compasso, ainda vou fixar minha ponta seca em O e traçar uma circunferência. Então, fixei a ponta seca em O, ó, tá a mesma abertura, eu não mexi no compasso. Fixei a ponta seca em O e vou traçar uma circunferência. Traçando a circunferência com o centro em O. Aí, eu vou marcar o cruzamento dessa circunferência com as outras aqui. Vou marcar aqui o ponto C e o ponto F, certo? E com a mesma abertura do compasso, eu vou fixar a ponta seca em C e traçar um arco. Fixar a ponta seca em D aqui e vou traçar um arco novamente, certo? Eu poderia também fixar a ponta seca aqui e traçar um arco para cá, tanto faz. Percebam que ele marca no mesmo lugar, ok? Então, por fim, eu tenho os últimos dois pontos que faltavam. O ponto E e o ponto D. Eu tenho 1, 2, aqui deixa eu fazer de rosa também, A, B, C, D, E, F. Ou seja, 6 pontos aí que são os 6 vértices do meu hexágono, certo? Agora basta eu ligar todos eles para eu ter o meu desenho do meu hexágono regular. Então, ligando todos esses pontos aqui, eu vou ter o meu hexágono regular desenhadinho, bonitinho, que era justamente o que a gente queria, certo? Então, aqui está o nosso hexágono regular. A ideia daí é pintar toda a parte interna da figura, como a gente já viu que é o que deve ser feito para representar corretamente, né, o desenho aqui. Então, vejam só, aqui, quase que eu perdi o giz, vamos lá. Aqui eu tenho o meu desenho bem bonitinho do meu hexágono regular, ok? Percebam que eu posso fazer dessa maneira ou eu posso também desenhar daquele jeito que a gente tinha visto na última aula também, certo? Bem bonitinho, né, gente? Então, vamos lá. Essas etapas de construção de um hexágono regular com régua e compasso, conhecida a medida de cada lado, pode ser representadas pelo seguinte fluxograma. Então, aqui, eu posso representar dessa maneira, olha só. Fluxograma, gente, é um passo a passo, sabe? Só que escrito com desenhos. Então, assim, no caso, são figurinhas quadradinhas e uma flechinha vai levando na direção da próxima situação. Então, olha só. Eu inicio o desenho do meu hexágono regular de que maneira? Primeira coisa, com a régua, traçar AB com a medida correspondente ao lado do hexágono. Segundo passo, abrir o compasso com a medida AB, fixar a ponta seca em A e traçar uma circunferência. Próximo, com a mesma abertura do compasso, fixar a ponta seca em B e traçar outra circunferência. Marcar o ponto O em um dos cruzamentos da circunferência. Próximo, com a mesma abertura do compasso, fixar a ponta seca em O e traçar uma circunferência. No cruzamento dessas com as demais circunferências, marcar os pontos C e F. Próximo, com a mesma abertura do compasso, fixar a ponta seca em C, traçar um arco que cruza a última circunferência traçada e marcar o ponto D. De maneira análoga, fixar a ponta seca do compasso em F e marcar o ponto E.
que foi tudo justamente o que a gente fez. Com a régua, traçar BC, CD, DE, EF e FA. Por fim, colorir a região interna da figura obtida e fim. Esse seria um fluxograma que você pode seguir para realizar o desenho do hexágono regular, ok? Mas e agora, quando eu for querer construir qualquer polígono? Porque para o triângulo foi um jeito, para o hexágono foi de outro jeito. Como que eu posso fazer para desenhar um polígono regular de N lados? Então, N aqui, no caso, representa qualquer número de lados que eu quiser, certo? Como que eu posso fazer para desenhar um polígono de quantos lados eu quiser? Então, olha só. A gente vai ter as etapas da construção de um polígono regular de N lados com instrumentos de desenho, no caso, régua e compasso, dada a medida do seu lado L. Então, a gente precisa ter pelo menos a medida do lado do meu polígono que eu quero desenhar para eu poder fazer esse desenho correto, tá certo? Então, para fazer esse desenho, a gente vai seguir um fluxograma também, olha só. Eu inicio por aqui, escolher a quantidade de lados de um polígono e a medida dos lados de cada polígono. Então, eu vou querer fazer um polígono, por exemplo, de 3 lados com medida de lado 2. É isso que você tem que definir aqui, tá? Você vai definir o N, que é o número de lados, ok? E você vai definir o L, que é a medida do seu lado, certo? A medida do lado em centímetros, tá? Ou metros, mas no caso, como a gente está fazendo desenho aqui, o ideal é que seja em centímetros, né? Para fazer um desenho com metros vai ficar meio difícil. Então, primeiro passo, determinar a medida do ângulo externo do polígono. A gente sabe calcular a medida do ângulo externo é AE igual a 360 graus dividido por N. Segundo passo, construir uma reta suporte ao primeiro lado do polígono, ou seja, fazer uma reta ali onde você vai fazer o suporte para você desenhar o teu polígono. Terceiro, marcar sobre a reta suporte o segmento de reta de comprimento L. Então, na reta suporte, a gente vai desenhar o tamanho da medida do lado do nosso polígono que a gente quer desenhar. Construir em uma das extremidades do segmento o ângulo AE calculado, ou seja, o ângulo externo calculado que a gente tinha, ok? Traçar a semirreta que forma o ângulo AE, ou seja, a semirreta que forma o ângulo externo. Marcar o segmento de reta de comprimento L na semirreta, ou seja, vou usar o compasso para marcar o mesmo tamanho de comprimento que eu quero ali na semirreta que eu fiz com a abertura do ângulo externo. A gente já vai ver como é que faz, que fica mais fácil, né? E aí eu chego nesse momento aqui. O polígono já está fechado? Ah, sim, ele está fechado. Então, acabou. O polígono está fechado? Não, ele não está fechado ainda. Então, eu volto lá e vou construindo o ângulo novamente até eu terminar. A gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer, olha só. Seguindo as etapas de construção descritas no fluxograma, construímos um polígono regular qualquer. Observe a seguir como ficaria a construção de um pentágono regular. Então, olha só. Vamos construir um pentágono regular. Então, eu escolhi, se é um pentágono, eu tenho 5 lados. Então, o meu N aqui vai valer 5, ok? Aí ele pede para eu também definir o tamanho do lado do meu pentágono. Eu escolhi fazer um pentágono com lado de 4 centímetros. E aí assim, o primeiro passo é calcular o ângulo externo desse pentágono, certo? Eu vou ter que o ângulo externo vai ser 360 graus dividido por N. No caso, o N aqui é 5. Então, é 360 dividido por 5. Isso vai me resultar num ângulo de 72 graus. Isso significa que o meu ângulo externo do meu polígono precisa ter 72 graus. Segundo passo é desenhar uma reta suporte para esse polígono. Então, o meu polígono, eu desenhei essa reta suporte aqui, ok? Terceiro passo, marcar os 4 centímetros na minha reta suporte. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou marcar os 4 centímetros aqui. Vou fazer um pouquinho menor, senão eu não consigo desenhar aqui no quadro. Então, aqui, marquei como se fossem os 4 centímetros, ok? Esses são os 3 primeiros passos. Agora, quarto, quinto, sexto passo em looping. Por quê? Eu vou ficar fazendo esses passos até eu finalizar o meu polígono, né? Então, vamos começar. Eu preciso marcar 72 graus.
Para isso, eu vou utilizar o meu transferidor. Então, eu vou colocar o centro do transferidor aqui, vou colocar aqui, vou iniciar no 0, vou até o 72. Então, aqui, 72 vai ser mais ou menos aqui, certo? Lembrando que, como a gente está utilizando o quadro, aqui não vai ficar exatamente certinho 72, tá, gente? Mas é o mais próximo que vocês conseguirem, se possível. Então, aqui, 72, ó. Eu vou marcar esse ângulo de 72 aqui. Ele tá aqui, o ângulo de 72 graus, que é o que eu precisava marcar, ok? Esse é o terceiro passo, quarto passo. Quinto passo vai ser fazer o quê? A mesma coisa várias vezes. Então, agora, aí eu vou marcar essa minha abertura de 4 centímetros aqui que eu tenho, né? Eu preciso marcar ela nessa reta aqui também. Então, eu vou traçar aqui esse segmento. Nesse pontinho que eu marquei, eu vou fazer o quê? Novamente, vou fazer os 72 graus, utilizando agora como reta suporte essa daqui. Eu vou colocar o centro aqui no ponto, vou fazer a abertura de 72, mais ou menos aqui. Vou traçar de novo a reta. Percebam, é o mesmo passo a passo, tá, gente? Então, aqui eu vou traçar a reta, mais ou menos. Vou pegar a minha abertura de 4 centímetros, né? Vou colocar aqui no ponto e vou traçar. Mesma coisa novamente. Vou vir aqui, vou alinhar, né? No caso aqui tem o ponto. Vou alinhar aqui o meu transferidor, beleza? Eu tenho que fazer um ângulo de 72 graus, né? Para baixo agora, perdão, tem que fazer o contrário. Aqui de ponta cabeça, né? Vou ter aqui o meu centro do transferidor alinhado com o ponto aqui. Vou ter mais ou menos aqui o meu segmento. Então, eu vou pegar aqui novamente a régua, vou traçar a linha. E aí, agora, a partir dessa linha, de novo com a abertura de 4 centímetros, eu venho aqui no ponto de interseção, vou marcar aqui. Claro que agora eu não vou precisar fazer novamente, né, a medida dos 72 graus, porque ele já vai gerar os 72 graus se eu fizer a conexão aqui dos dois segmentos, certo? Então, aqui, se vocês observarem, nós temos o nosso pentágono regular desenhadinho. Isso, gente, serve para qualquer polígono regular, esse passo a passo, tá? O que vai mudar é a abertura angular que vocês vão utilizar. Então, para cada polígono regular, vocês vão ter um valor diferente de graus aqui, tá? E é isso que vai mudar, porque o passo a passo vai continuar sendo exatamente o mesmo que a gente fez aqui no desenho desse pentágono, tá certo? Espero que tenha ficado clara a construção dessas figuras geométricas, né? A gente trabalha bastante com elas e acaba não fazendo tantos desenhos. Eu sei que também é um pouquinho trabalhoso fazer o desenho, mas é bem tranquilo, tá? É só seguir o passo a passo ali. Seguindo o fluxograma, você vai seguindo os passos e vai fazer o desenho certinho como a prof fez aqui no quadro com vocês, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.